Amores, tudo bem? Deixa eu conversar com vocês aqui um assunto diferente enquanto eu faço meu café. Hoje vou gravar dois vídeos, na verdade. Também não estou trocando mais de roupa porque dá muito trabalho. Vamos ficar mesmo assim como nós estamos, vamos gravar os dois vídeos com a mesma roupa. Depois vocês assistam, já? Não se esqueçam, se inscrevam no canal, partilhem, comentem, mandem nos grupos de qualquer coisa e tal. Vamos fazer o canal crescer. Esse canal do YouTube até o final do ano tem que ter 100 mil inscritos. Vamos ver se conseguimos bater essa meta, tá? Mas eu quero conversar com vocês ainda uma outra coisa, amores. Deixa eu ainda falar aqui uma coisa com vocês. É diferente das nossas políticas e MPLA e tudo mais. Quando nós, às vezes, alguém chega para nós e vem falar de Deus, vem falar de vida com Deus, e nós nos revoltamos e dizemos: a vida é minha e eu faço o que bem entender, eu é que sei se vou aonde, se vou. Desculpem, é o barulho da cafeteira elétrica para fazer água, aquecer água para fazer o café. A vida é minha, e eu é que sei, e tudo mais, e tudo mais. Na verdade, meus amores, a vida não é nossa. Essa vida que nós dissemos, enchemos a boca para dizer que é nossa, não é nossa. Também nos emprestaram. Quem nos emprestou essa vida é Deus. E eu posso vos provar que essa vida que a gente enche a boca para dizer não é nossa. Que essa vida que a gente enche a boca para dizer que não é nossa, que é nossa, não é nossa. Eu posso vos provar. Se essa vida fosse nossa, quando a morte chegasse na nossa porta, nós diríamos à morte: vai dar uma curva que eu não quero nada contigo. Não quero morrer ainda nem meia hora. Tenho coisas para fazer, toma um dinheiro, vai se divertir, me deixa em paz. Mas a gente não tem esse poder. Por quê? Porque quando chega a hora de ir, a gente vai. E essa é a grande prova da nossa pequenez diante da morte. Da nossa pequenez diante de Deus. Eu vejo muita gente religiosa pensar que é cristã. Não. Eu não sou cristão porque eu vou à igreja. Eu não sou da igreja ou cristão porque eu vou à igreja. Não. Porque até ir à igreja, até o diabo vai. Eu vou à igreja porque eu sou cristão. É completamente diferente. E às vezes a gente se esquece disso. A gente faz as coisas de maneira tal que pensa que não depende de nada, não precisamos de nada nem de ninguém. Mas na verdade precisamos. Precisamos. Eu sei que muitas vezes nos apresentam um Deus tirano, um Deus opressor, um Deus ditador, um Deus necessitado. Deus não é um tirano porque ele nunca vai te obrigar a seguir o caminho dele. Tampouco é um opressor porque ele não impõe na tua vida a vontade dele. Nunca fará isso. E tampouco é necessitado porque ele não precisa do teu dinheiro. A Bíblia assim diz em Malaquias: trazei os vossos dízimos e ofertas à casa da minha casa para que haja mantimento na minha casa. Fora isso, é invenção. O dízimo e a oferta sim está estabelecido, é bíblico, mas o resto não. Então você faz aquilo para que haja mantimento na casa de Deus. Ele também não é necessitado porque não é Deus que precisa de mim. Eu que preciso de Deus. Quando a gente ouve na igreja eles dizerem: você aceita Jesus como seu Salvador e Deus? Eu não tenho que aceitar Jesus. Quem sou eu? Quem é você para aceitar Jesus? É Jesus que tem que me aceitar. Porque se ele não me aceita, o perdido sou eu. Mas se eu não aceitar Jesus, o perdido será eu também. Então ele não necessita de mim para nada. Quem precisa dele sou eu. Então quem tem que me aceitar é ele. E mais nada. Não condena o teu irmão por pecados que Jesus já levou na cruz. Jesus veio e levou todos, e quando eu digo todos, é absolutamente todos os nossos pecados, ele levou naquela cruz. Não cabe a nós julgarmos o nosso irmão. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois na medida que medires, vos medirão também. Então não julgue o seu irmão. Se o irmão bebe, se a irmã dorme com o marido da outra, se a irmã andou com a saia curta, se o irmão é gay, se a irmã é lésbica, se o irmão fez... Meu irmão, ao invés de você ficar no falatório da vida do irmão, ora pelo irmão. Ame o seu irmão, porque foi isso que Jesus nos mandou fazer. Jesus não nos mandou julgar ninguém. Ele não disse isso. Jesus nos disse, deixou-nos 2 mandamentos. E os 2 mandamentos quais eram? Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando você for julgar o teu irmão, se pergunta se você gostaria, o que é que você sentiria se você estivesse no lugar dele. Olha para o espelho e vê o que é que você vê. E se pergunta se você gostaria de ser tratado como você trata o seu irmão. Nós temos a oportunidade de fazer coisas grandes na vida dos nossos irmãos, amando-os. O cristianismo é isso.
O resto que a gente vê, e muita gente vê muitos juízes na igreja, que vão à igreja e que estão aqui na internet, que têm muita facilidade em julgar os outros. Meus irmãos, à medida que você julga o teu irmão, você será julgado também. Isso é bíblico, não sou eu que estou a falar. Jesus não mandou a gente julgar, Jesus mandou a gente amar. Lembra que todos nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos de caminhar e precisamos que a graça, a bondade, a misericórdia e o favor de Deus esteja na nossa vida. Você acorda todos os dias, tem ar nos pulmões, seja grato a Deus porque é Ele quem te dá esse ar nos pulmões. É Ele quem te dá. Se aconteceu uma bênção grande na tua vida, agradeça a Deus, porque Ele deu a condição para que isso acontecesse. É claro que Ele não pegou o carro e colocou na tua mão, mas Ele condicionou para que aquele carro chegasse. Aí você pega o carro e vai entregar na igreja. Então você não precisa. Simples assim. Jesus não é necessitado, Deus não é necessitado. Ele não precisa do nosso dinheiro e muito menos precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Então a gente precisa trabalhar todos os dias para sermos aceitos pelo nosso Deus, para que Jesus nos aceite, para que Jesus nos ame, para que Ele esteja sempre no nosso caminho, na nossa vida, porque sem Ele nós não somos nada. Se Jesus não me aceita, a perdida sou eu. Se Jesus não me quiser no meio dele, a perdida sou eu, não ele. Porque eu estar lá ou não é diferente. Existem criaturas de Deus e existem filhos de Deus. Queremos nós ser filhos de Deus. Deus não faz exceção de ninguém. Ele aceita todo mundo. Jesus foi à casa de Zaqueu, que era cobrador de imposto e roubava o povo. Jesus chamou Mateus, que era republicano, para ser seu discípulo. Jesus perdoou a mulher adúltera, não lhe apedrejou como muita gente queria. Quem de vós que estão sem pecado, atira a primeira pedra. Não pense você que você é mais santo porque você peca diferente do teu irmão. E se você acha que você não é pecador, então você já é perdido. Porque nós somos todos pecadores. E porque todos pecaram, destituídos estamos da glória de Deus. E se não fosse o amor de Cristo que veio e morreu naquela cruz por nós, nenhum de nós se salvaria. Então por que perdemos tanto tempo a martelar o nosso irmão ao invés de amarmos? Por que não levarmos o amor de Cristo? Por que não mostrarmos o Cristo como Ele é? Cristo é amoroso. Ele não é um ditador. Cristo é amor, é justiça. E é isso que a gente precisa levar para o mundo. É isso que a gente precisa mostrar. Às vezes apresentamos um Deus tirano aos nossos irmãos e isso faz com que ele não queira buscar esse Deus, porque você apresenta um Deus terrível, que não aceita nada, que esse Deus não tolera isso, não tolera aquilo. Meus amores, nós não vivemos mais no tempo da lei, vivemos no tempo da graça. E quando uma alma chega até Cristo, essa alma está a gritar por Ele. E você, quando vem com teu julgamento, você afasta essa alma de Deus. Essa alma vai ser cobrada a você. Porque uma alma que Cristo levou para sua casa porque precisava dele e você afastou por causa do teu julgamento. Vamos amar os nossos irmãos e trazer a eles o amor e a luz de Cristo, que é isso que ele nos ensinou, é isso que ele deixou para nós. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E quando ele fala por crianças, ele não está literalmente a falar de criança, porque todos nós somos crianças aos olhos de Deus. E precisamos começar a entender isso. A criança é aquela alma ferida que foi e disse: Deus, estou aqui, não aguento mais porque preciso de ti. Vamos amar os nossos irmãos e levá-los ao caminho de Cristo. Não julguem, não afastem as pessoas de Deus. Não foi isso que Jesus nos deixou? Não foi isso que ele nos ensinou? Ele nos mandou amar, nos mandou estar uns pelos outros. Então vamos estar uns pelos outros. Vamos dar o amor, vamos dar força, vamos estar ali e orar uns pelos outros. Foi isso que Jesus deixou. Julguem menos, amem mais. Nós somos todos pecadores. Eu não sou mais pecador ou menos pecadora porque o teu pecado ou o meu pecado é diferente do teu. Somos todos pecadores, porque para Deus não existe pecado e pecadinho. Não queira você condenar aquele que Deus já libertou. Jesus nos libertou de todo pecado através da sua morte. Por que você insiste em condenar o seu irmão, que já foi liberto, que já foi salvo por Cristo? Por quê? Lembra que Pedro orava no templo, no livro de Atos dos Apóstolos, melhor, orava no terraço, está no livro de Atos dos Apóstolos. Ele orava no terraço da casa de, não me lembro do nome, mas ele orava no terraço.
E o anjo veio e trouxe a ele o lençol com toda a sorte de animais que eram considerados imundos e não podiam ser consumidos. Ele sentiu fome e foi quando ele teve essa visão e o anjo lhe trouxe esse lençol com todos esses animais. E o anjo lhe disse: mata e come. E ele respondeu ao anjo: não posso, porque são imundos. E o anjo lhe respondeu: não torne você imundo, o que Deus já purificou. Não sou eu que estou a falar, não é minha palavra. Está no livro de Atos dos Apóstolos. Não me pergunta capítulo, porque eu não decoro nada disso. Mas está lá. Aquilo significa que você não pode tornar imundo o que Jesus, pela sua morte na cruz, já purificou. Tomai todos e bebei. Este é o meu sangue que será derramado por vós. O sangue da nova e eterna aliança. Foco nessa frase. Nova e eterna aliança. É por causa desse derramamento desse sangue, dessa nova e eterna aliança, que nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso à salvação. Então não condene o teu irmão. Não faça isso. Não faça isso. Mostra a ele o amor de Cristo. As pessoas gostam muito de se basear no Novo Testamento para condenar os outros. Meus irmãos, se nós estivéssemos ainda a viver no tempo da lei, nenhum de nós estaria aqui. Porque a mesma Bíblia que vocês usam para falar que o homem não pode dormir com outro homem porque é pecado, você nem sequer entendeu o contexto daquela passagem. A palavra homossexual apareceu na Bíblia em 1924. Nos textos originais da Bíblia não fala de homossexualidade. Vocês podem ir procurar, não vão encontrar. Essa palavra foi inserida na Bíblia em 1924. E o contexto daquele texto é preciso ser estudado antes de sair por aí a julgar os outros. A mesma Bíblia que você diz que julga o gay, que julga o homossexual, é a mesma Bíblia que diz que você não pode encostar na tua mulher quando ela está menstruada, porque você vai morrer. É a mesma Bíblia que te manda matar com o mesmo ferro que você matou o outro. É a mesma Bíblia que condena o adultério. É a mesma Bíblia que permite que os homens tenham 5, 6, 7 mulheres. Nós não vivemos mais no tempo da lei. E a morte de Cristo na cruz anulou todas aquelas leis que a gente viveu. E Ele hoje nos deu a graça. Então nós vivemos no tempo da graça. Não estou a dizer que temos que viver em pecado. Estou a dizer que não devemos condenar o nosso irmão por causa de pecados que Jesus carregou na cruz. É simples. Ame, julgue menos, ame mais. Jesus só nos mandou fazer isso. Amar o seu irmão como você ama a ti mesmo. E ame a Deus acima de qualquer coisa. E se o irmão está a fazer, se não está a fazer, problema dele e Deus. Porque nenhum de nós vai pagar pelo pecado do outro. Pensem nisso. Tá? Vocês me desculpem pelo tempo, mas eu senti no coração que eu devia falar isso. Tá? Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz.